Imagine que você acorda amanhã e, em vez do som do despertador, ouve sirene. Em vez de abrir sua Bíblia em paz com um café, precisa esconder sua fé com medo de morrer. Seu celular não conecta mais, seus filhos choram com medo e do lado de fora, tanques de guerra atravessam ruas destruídas. Parece distante? Pois é exatamente o que mulheres como nós estão vivendo neste momento em países como Israel, Irã, Afeganistão, Ucrânia, China e Coreia do Norte. O problema é que muitas cristãs brasileiras estão distraídas. Enquanto o mundo mergulha em conflitos profetizados pela palavra, muitas estão mais preocupadas com o feed do Instagram, o BBB, a novela da Globo ou com o próximo look de culto que seja. Como disse Helena Tanuri, o mundo está em guerra, mas a igreja brasileira está brincando de ser relevante. Jeremias 6:10. Por que devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? E eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que digo. Hoje eu te convido a abrir os ouvidos, a sentir o peso da hora. Você é mulher de oração ou mulher de omissão? Você é Débora ou Dalila? Você vai se levantar ou se calar como Eva diante da sentença? Seja muito bem-vinda ao canal Mulheres na Palavra. Eu sou Magdalene Ferreira, uma mulher cristã que decidiu não se calar diante das trevas desse século. Aqui nós abrimos a Bíblia e não pedimos desculpas por crer na verdade. Se você chegou agora, já se inscreve aí. Esse canal é um espaço de confronto, amor, ensino com profundidade e posicionamento firme em tempos difíceis. Se você já faz parte dessa comunidade de mulheres de Deus, ative o sininho, porque a cada novo vídeo, Deus pode falar diretamente ao teu espírito e você não vai querer perder nada. A guerra física e a espiritual, muito além das bombas. Junho de 2025, o mundo parou para ver Israel atacar diretamente o Irã. A Operação Rising Lion foi lançada após Israel receber relatórios de inteligência que apontavam que o Irã estava prestes a concluir a montagem de ogivas nucleares. Camila Barros declarou em uma conferência: quando Israel se move, o céu se move. É como se Deus estivesse dizendo ao mundo: prestem atenção no meu povo, porque eu estou voltando. Nos últimos meses, o mundo assistiu ao avanço do conflito entre Israel e Irã, com mísseis disparados de ambos os lados, ataques aéreos, mobilizações militares e ameaças globais. Israel, o relógio profético de Deus, tem sido alvo do ódio histórico dos regimes islâmicos. O Irã, nação xiita com liderança extremista, investe pesado em financiamento de grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas. O envolvimento direto dos Estados Unidos, Rússia e China, o cenário se aproxima de um conflito de proporções bíblicas. Mateus 24, do 6 ao 8. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 217 aviões, 4 submarinos e dezenas de drones foram mobilizados. Em 4 horas, 14 bases iranianas foram atingidas. O Irã respondeu com mais de 300 mísseis disparados contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. O mundo reagiu. A ONU convocou reuniões de emergência. A mídia acusou Israel de ataques preventivos desproporcionais. Protestos começaram em Londres, Paris, Buenos Aires e sabe onde mais? Em Brasília. Mas por trás dos tanques existe algo mais. Efésios 6:12 nos alerta: pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O que acontece entre Irã e Israel não começou em 2025, começou em Gênesis 16, quando Ismael nasceu de um erro de Abraão. O anjo disse: esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Esse espírito de guerra é o mesmo que se levantou contra Daniel, como descrito em Daniel 10, quando o príncipe da Pérsia resistiu à resposta celestial por 21 dias. Hoje, o mesmo espírito de resistência ao reino de Deus atua no Irã, nos seus aliados, e sim, até mesmo no Brasil. E é justamente por isso que você, mulher brasileira, precisa entender que esse conflito não está tão distante quanto parece. O Brasil tem se posicionado diplomaticamente em favor de regimes autoritários, como o Irã, China e Rússia, em nome de uma suposta neutralidade. Mas essa neutralidade na prática, muitas vezes, é uma aliança espiritual com as trevas. Isaías 5:20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e os que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. As grandes potências, um jogo de xadrez profético. Por décadas, os Estados Unidos foram um grande aliado de Israel, mas hoje, o
país vive um colapso espiritual, abortos legalizados, ideologia de gênero, perseguição contra escolas cristãs e uma divisão política sem precedentes. Mesmo com protestos pró-Israel, o governo Biden foi criticado por liberar fundos para o Irã em 2023, que enfraqueceu o apoio histórico a Jerusalém. Zacarias 12:3 já descreve: naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. A Rússia já está alinhada militarmente com o Irã. Envia drones, mísseis e inteligência em tempo real. Desde a guerra na Síria, Putin mantém tropas no Oriente Médio. Isso conecta diretamente com Ezequiel 38, onde o príncipe de Ros, Mesec e Tubal, atual localização de países Rússia, Turquia e regiões de Cáucaso, se une à Pérsia, atual Irã, junto com a Etiópia e outros para atacar Israel. Em Ezequiel 38, 5 e 6 diz: soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele, e todos têm escudos e capacetes. Todas as tropas das trevas de Gomer e de Bet Togama, que ficam no norte. Já a China, que atua de forma mais sutil, compra petróleo do Irã, financia infraestrutura, treina, sabe, terrorismo e se prepara para o domínio global. Não com guerra aberta, mas com manipulação. A guerra entre Israel e Irã não é apenas territorial, é espiritual. É a antiga guerra entre o reino da luz e o reino das trevas. E Deus levanta mulheres em tempos de batalha para interceder e profetizar e proteger. Não foi por acaso que Débora se levantou em tempos de guerra, como descrito em Juízes 4. Ela era juíza, profetisa, estrategista e mãe em Israel. Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, há um cerco espiritual sendo armado sobre as nações. Quem está de joelhos governa espiritualmente. Se as mulheres de Deus se calarem, o inimigo ocupará os espaços. Ezequiel 22:30. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que fizesse nas brechas onde as muralhas desmoronaram e que defendessem a terra, a fim de que a minha ira não as destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Ana Paula Valadão já alertou em uma de suas pregações. É tempo da mulher cristã deixar de ser espectadora e se tornar intercessora. Não podemos mais assistir ao avanço do mal em silêncio. Deus está chamando mulheres com voz profética. O Brasil e a neutralidade queimada. O Brasil hoje está em cima do muro. O governo atual se aproximou do Irã, votou contra sanções à Nicarágua por perseguir cristãos e abriu diálogo com Maduro da Venezuela e Xi Jinping da China. Nos corredores da ONU, o Brasil se cala quando as resoluções mencionam liberdade religiosa ou perseguição ao cristianismo. Provérbios 17:15 diz que há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Nosso governo silencia diante da dor de mulheres perseguidas, mas aplaude regimes que matam cristãos. E muitas cristãs brasileiras não discernem. Thalita Pereira já declarou: a mulher cheia do Espírito Santo não se omite na crise. Ela não apenas ora, ela intercede com gemidos, se levanta com autoridade e avança com discernimento. Mas onde está a igreja? Onde estão as intercessoras? O posicionamento da mulher cristã hoje exige mais do que opiniões das redes sociais. Exige disciplina espiritual, discernimento profético e santidade radical. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei a terra progredir de novo. Você quer saber o que você pode fazer diante de uma guerra entre nações? Você pode jejuar como Esther, pode orar como Ana, pode interceder como Débora, pode adorar como Maria. Nívia Soares, em uma live de intercessão, declarou: há mulheres que o mundo não conhece, mas que no céu são temidas. Mulheres que intercedem no silêncio e abalam a estrutura do inferno. Esse é o seu chamado. Muitas estão distraídas, engolindo discursos progressistas e relativistas. Apocalipse 3:16. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Chegou a hora de dizer: não em meu nome, não com meu silêncio, não com minha omissão. Se este conteúdo está te despertando espiritualmente, assista também ao nosso vídeo Bebês Reborn e a Mulher Cristã. Também 5 coisas que nunca podem sair da boca de uma mulher cristã. Aprofunde-se na palavra. Não basta saber, é preciso se posicionar. A dor das mulheres no Irã, um clamor que rasga os céus. Irmãs, quando falamos de guerra, não podemos esquecer que por trás dos números frios e manchetes sensacionalistas existem mulheres, mães, filhas, irmãs que sofrem uma opressão indescritível. É impossível falar sobre essa guerra sem mencionar uma das maiores tragédias espirituais e humanas do nosso tempo: a opressão sistemática das mulheres em regimes islâmicos.
principalmente no Irã. Após a Revolução Islâmica de 1979, o Irã transformou-se numa teocracia xiita comandada por Ayatollah. As mulheres que antes tinham acesso à educação, cultura e liberdade foram silenciadas por leis baseadas na Sharia. Hoje, mulheres não podem cantar, dançar ou mostrar seus cabelos em público. São proibidas de viajar sem permissão masculina. Muitas são presas por comportamento imoral, o que pode incluir usar jeans ou batom. Provérbios 31, do 8 ao 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um justo juiz. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. A jovem Mahsa Amini, de apenas 22 anos, foi brutalmente assassinada pela polícia da moralidade por estar com o hijab mal colocado. Nascida em 21 de setembro de 1999 e estudante, Mahsa estava em Teherã com a família quando foi abordada no metrô e levada pela polícia da moralidade por estar com um hijab impróprio. Foi imediatamente levada a um centro de reeducação e lá teria sido espancada, conforme testemunhas. Acabou morrendo poucos dias depois. O sangue dela desencadeou protestos liderados por mulheres que, mesmo sendo espancadas, se recusaram a se calar. E no meio desse cenário brutal, muitas mulheres muçulmanas têm se convertido a Cristo em segredo. No Irã, a igreja que mais cresce é composta por mulheres, mesmo sob a ameaça de morte. Em uma ministração, Thalita Pereira disse: as maiores revoluções espirituais não começam nos púlpitos, mas nos porões. A mulher que ora escondida é muitas vezes aquela que Deus usa para mover nações. Isaías 1,17 nos exorta: aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. E essa justiça tem que começar com o conhecimento da verdade. Relatórios recentes da organização Portas Abertas revelam que as cristãs da igreja subterrânea no Irã enfrentam torturas físicas e espirituais. Durante 13 anos, precisei manter minha Bíblia escondida por causa do meu marido. Um dia, ele chegou em casa e encontrou a Bíblia em cima da mesa. Ali, ele começou a me bater com um cinto. Muitas são presas por evangelizar. Outras têm suas casas invadidas, filhos levados e são forçadas a apostasias sob ameaça de morte. Nos reuníamos no Irã, nunca mencionávamos os locais de encontro por telefone. Sempre conversávamos em código e nós éramos extremamente cuidadosos. Todos os celulares tinham que ser desligados e até tirávamos as baterias do aparelho para evitar sermos rastreados. Nívia Soares falou em um culto online: o sofrimento da igreja perseguida é o sangue das testemunhas que rega a terra para a volta do rei. A mulher que enfrenta a opressão sabe que está cumprindo um chamado divino. Mesmo na prisão, mulheres cantam hinos, escrevem cartas e oram com fé, como a irmã Maria Nagash Zargaran, que foi presa e torturada, detida em janeiro de 2013, juntamente com o pastor iraniano-americano Saed Abedini, por suposto envolvimento com igrejas domiciliares e um orfanato. Foi condenada em março do mesmo ano a 4 anos de prisão por propaganda contra o regime islâmico e conluio contra a segurança nacional. Por conta disso, hoje ela sofre de várias condições médicas graves: cardiopatia congênita, que é um defeito septal atrial, problemas de coluna, artrite e osteoporose. Durante a prisão, foi repetidamente negado acesso a tratamentos médicos adequados, mas mesmo assim, Marian nunca negou. Escatologia aplicada. O tempo do fim está aqui. Mulher de Deus, a guerra física que vimos e o sofrimento das irmãs no Oriente Médio são apenas a ponta do iceberg. Vamos além das manchetes. A Bíblia já previa esse tempo: guerras, alianças improváveis, ódio contra Israel, perseguição à fé cristã, globalismo, crise moral. Ezequiel 38 e 39 fala de um levante liderado por Gog da terra de Magog, entendido por muitos estudiosos como a referência a uma coalizão entre Rússia, Irã e outros países contra Israel. Apocalipse 16 e 14. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Estes 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Em um devocional escatológico, Ana Paula Valadão comentou: não estamos assistindo a notícias, estamos assistindo a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. A guerra entre Israel e Irã é mais do que política. É uma preparação para a guerra espiritual final. E a mulher cristã precisa discernir isso com urgência. O Brasil se aproxima diplomaticamente de regimes autoritários, como China, Irã, Cuba e Venezuela. Há um espírito de Babel agindo. Alianças políticas sendo influenciadas por ideologias anticristãs e anticristo. Isaías 10:1. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. O posicionamento da mulher cristã precisa ser espiritual. Oração, jejum e batalha no secreto. Profético, não aceitar ideologias anticristãs como o Islã político e o comunismo.
sábio, orientar outras mulheres com graça e verdade, ativo, usar sua influência, família, redes, igreja, para despertar a consciência bíblica. Camila Barros, ao abordar a luta espiritual da mulher, disse: a mulher cheia do Espírito se levanta, não em militância humana, mas com armas espirituais para mudar o ambiente. Como Nívia Soares disse, a igreja adormecida será surpreendida, mas a igreja que discerne os tempos já está de pé, com a lâmpada acesa e azeite de sobra. O livro de Daniel, capítulo 7, descreve 4 grandes impérios e o surgimento de um 5º reino, que não será destruído, mas eterno. O reino de Deus. Daniel 7:25 fala do tempo em que o poder que se levantará perseguirá os santos, mudará leis e tempos. Apocalipse 13 revela o anticristo que exige adoração e persegue o povo de Deus. A Bíblia diz que o tempo está perto, descrito em Apocalipse 1:3, e que a mulher que foi aperfeiçoada na palavra estará pronta para o noivo. Baseado em Provérbios 31 e João 14:29, Helena Tanuri já disse: nós estamos vivendo o prenúncio do arrebatamento. A noiva está sendo preparada, mas muitas ainda estão dormindo. E como ela alerta, o despertar começa quando a mulher entende que o reino das trevas está ativo e que ela foi chamada para confrontar, não se conformar. Posicionamento prático. O papel da mulher cristã na guerra espiritual. Você pode estar se perguntando: mas Magdali, o que eu posso fazer nesse cenário tão difícil? Primeiro, reconhecer que não estamos em guerra contra homens, mas contra forças espirituais. Ore com poder. Ore pela paz em Jerusalém. Salmo 122:6. Pelos líderes de Israel. 1 Timóteo 2:1 e 2. E pelas mulheres presas no Oriente Médio. Interceda diariamente. Jejum e oração são armas espirituais que derrubam fortalezas. 2 Coríntios 10:4-5. Ensine e discipule. Seja uma voz sábia na sua casa, igreja e comunidade. Lembre-se do que diz Provérbios 31:26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Denuncie o mal. Use as redes sociais para expor a opressão e oriente outras mulheres a não serem omissas. Camila Barros declarou em uma conferência: Deus está levantando mulheres com voz profética para gritar pelas que foram silenciadas. Nós não podemos fingir que não vemos. Nosso silêncio também pode ser cúmplice. Se você está assistindo esse vídeo e vive em um país onde ser cristão é motivo de prisão, dor ou vergonha, se você me assiste de países onde o cristianismo é criminalizado, eu digo: você não está sozinha. Deus está vendo suas lágrimas. Isaías 43:2. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Salmo 56:8. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão sendo escritas no teu livro? Você é preciosa para Deus. Sua vida é luz nas trevas. Sua fé é um testemunho. Você é a Esté de hoje, a Débora da sua geração, a Maria que gera Cristo no meio do caos. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Você é chamada para um propósito maior. Nívia Soares também disse: o mundo pode tentar calar as mulheres de Deus, mas o céu amplifica o grito delas. Cada lágrima é uma oração que move os céus, mesmo no vale da sombra da morte. A mulher de Deus tem autoridade para declarar a vitória pelo sangue do Cordeiro. Mulher, o tempo é agora. Levante-se como Débora, mãe de Israel. Seja a voz que clama na escuridão. Acorde suas irmãs, denuncie as mentiras, pregue a verdade e lute com oração. Você foi chamada para discernir os tempos, se posicionar e liderar com coragem. 1 Tessalonicenses 5:6. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Não se distraia com entretenimento vazio. Se fortaleça na palavra, na oração e na comunhão com os santos. Maratone os vídeos do canal para se fortalecer. Bebês Reborn e a mulher cristã está imperdível. 5 coisas que nunca podem sair da boca de uma mulher cristã, para te alertar sobre algo importante no nosso dia a dia. Branca de Neve versus a mulher cristã, para confrontar o que Hollywood tem imposto de forma imperceptível. Compartilhe esta palavra. Se inscreva no canal Mulheres na Palavra. E lembre-se, Isaías 41:10 diz: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus.